abraçando, te abraçando nessa noite. Oh, aleluia! Sonhos a ninguém, não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não se lamente para quem quer ver tua dor, não mostre sua fraqueza aos inimigos seus, mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso, é você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não falei. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei, eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora? Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós, só ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais Pastor Adriano Junqueira, um abraço, um beijo, irmã Maria Luiz Campos. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook não, faz o que Mateus 6:6 diz, entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra ele, conta em segredo, porque publicamente ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada, não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai, eu conto, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. E não se fala mais nisso.
do Senhor é a terra e o Brasil, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Mãos limpas e coração puro, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entra lá o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória, Goiânia? Quem é o Rei da Glória, Goiânia? Não, eu não estou ouvindo, eu não estou ouvindo. Eu estou em Goiânia, vai. Quem é o Rei? Vamos, solte, solte, declare, declare, declare. Quem é? Vamos, Goiânia, vamos radicais. Aumenta o volume. Para que entre o Rei Jesus. Para que entre o Rei Jesus. Oh, vamos radicais. Vamos radicais. Levanta, 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 levanta. Para que entre o Rei Jesus, Rei da grande Para que entre o Rei Jesus. Eu abro meu coração. Venha o Rei da Glória. Venha o Rei da Glória. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Venha. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O príncipe da paz. Ele é o Senhor da guerra. O Jeová Sabaoth. Ele é a nossa justiça. Ele é o leão da tribo de Judá. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva que mata a nossa sede.
Boa tarde a todos. A paz, o amor, a misericórdia e a compaixão do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, nos dando sabedoria e discernimento e nos ensinando a palavra dele como de fato é, sem deturpação, sem heresias, sem fermento dos fariseus, sem o fermento. Que Deus nos alimente hoje mais uma vez com o pão asmo, com a palavra de fato como ela é. A leitura de hoje está no livro de Êxodo, mais uma vez, capítulo 17, continuação. Quem perdeu e quem quiser acompanhar, está gravado aí no Facebook, pode ir acompanhando todos os capítulos da leitura. Amém? O título da leitura é A Jornada pelo Deserto de Sim e a Falta de Água. Depois de toda a congregação de Israel partiu para o deserto de Sim pelas jornadas segundo o mandamento do Senhor e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede? A nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que fareis a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara, como feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha. Em Horebe. E tu ferirás a rocha e dela sairão águas. E o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Nessa primeira leitura, nós vemos o povo na caminhada de Deus, na caminhada com Deus, direcionada e conduzida por Deus, porém, num determinado momento da caminhada, eles desejavam algo que estava no passado. Desejavam algo que estava no Egito. Eles não estavam com essa fome de saciar. Eles não estavam pedindo algo para saciar a fome. Eles estavam desejando as coisas que deixaram para trás, a escravidão. Porque eles dizem assim: por que não nos deixou lá? Quando tínhamos comida, quando tínhamos água. Eles esqueceram que tinham comida e água limitada, da pior qualidade, e muita humilhação, muito açoite, muita opressão, muito esforço.
Eles se esqueceram disso. Eles só lembraram que comiam lá e bebiam, mas esqueciam que a água não era boa e que a comida também era das piores que tinham. Muitas vezes nós estamos aqui numa situação que não é muito boa e olhamos para trás e dizemos: mas antes estivéssemos lá onde estávamos antes, porque era tão bom naquele tempo, era tão bom naquele lugar, porque tínhamos de comer, ruim ou bom, mas tínhamos. As pessoas perderam a fé em Deus. As pessoas perderam a segurança em Deus. Qualquer tempestadezinha, qualquer turbulência, eles desejam logo as coisas do inimigo, as coisas da escravidão, as coisas do cativeiro. Eles desejam ser oprimido, perseguido, humilhado, explorado, do que confiar e descansar em Deus, do que acreditar que Deus está no controle de tudo. E isso não é bom, nem para mim e nem para você. Isso não é bom para ninguém que diz acreditar em Deus, que diz estar sendo conduzido por Deus e fica com essas murmurações, se lastimando. Portanto, meu irmão, nessa leitura de hoje, Deus nos ensina: não murmuremos. Paremos de dizer: porque comigo, porque com minha casa, porque com minha família, porque isso, porque aquilo. Vamos parar com isso. Deus está no controle. Tudo faz parte do propósito e de um projeto de Deus. E Deus nos guia pelo lugar mais seguro. Lembra da leitura de ontem? Havia guerra nas terras dos filisteus. Era uma terra mais perto de Canaã. Mas Deus não queria levar o povo para não pôr em risco. Deus está nos conduzindo para um lugar mais longo, um lugar mais árduo, um lugar mais distante, um lugar mais complicado, porém um lugar mais seguro. E muitas vezes estamos querendo chegar logo na promessa, querendo receber logo essa promessa, querendo botar a mão logo na promessa de Deus, mas não é bem assim. Deus tem que nos preparar e tem que nos conduzir pela melhor forma que Ele acha, pelo melhor caminho que Ele acha, pelo lugar mais seguro que Ele acha e que Ele sabe. Versículo 8 do capítulo 17 diz: o título é Ameleque peleja contra os israelitas. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Veja que Moisés estava firme e convicto, mesmo todo o povo murmurando, perdendo a fé, ameaçando ele, oprimindo ele em certas circunstâncias. Ele continuava crendo em Deus e sabendo, convicto que Deus estava no controle. Não importa quem crê ou quem não crê em você, quem está e quem não está lhe apoiando nessa missão, nesse projeto. O importante é que Deus está lhe apoiando nesse projeto, nessa missão, e você deve ter convicção disso. E fez Josué como Moisés lhes disse, ou lhe dissera, pelejando contra Ameleque, mas Moisés, Arão e U subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Ameleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela, e Arão e Hur
E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado, o outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vejamos mais uma vez que Moisés, vendo o rei Amaleque se levantar contra os israelitas, fala para seu sucessor Josué. Fala: Josué, olha o seguinte, Deus é conosco. Esse cara é valente, o exército dele é poderoso, mas não tema, Deus é conosco. Pelo que você viu essa caminhada toda, desde quando nos tirou do Egito, o que ele fez para nos guardar, para nos proteger, para nos conduzir, para nos levar à terra prometida, ele está conosco. Não faça como a maioria desse povo, não duvide. Eu vou pegar a vara que ele me deu e você pega a espada com o nosso povo, com os líderes, com os soldados, com o nosso exército e guerreia, peleja contra Amaleque. E eu vou levantar a mão orando a Deus e Deus estará conosco até o fim. Temos que ter essa convicção. Não importa a situação, não importa o momento, não importa o que estejamos passando. Nós temos que ter a convicção que Deus está na peleja conosco. E que a vitória vem não através da nossa sabedoria, que a vitória vem não através do nosso conhecimento, que a vitória vem não através da nossa força, da nossa tática, da nossa experiência, mas sim através de Deus. E Moisés era um homem velho aqui. Era um homem dos seus 80 anos, braços pesados. E muito tempo, até nós jovens, se demorarmos muito nessa posição, irá doer aqui. Tente passar uma hora assim. E aqui diz que foi o dia todo a peleja. Que no final do dia, no pôr do sol, foi que houve fim. Que Amaleque foi destruído com seu exército. Então quando Moisés estava com a mão erguida, simbolizava que Deus estava lá agindo. Quando ele baixava, simbolizava que Deus deixava de estar ali na batalha. E para isso, para que o povo cresce, que Deus estava com Moisés e que estava com o povo, Arão, seu irmão e Hur trouxeram uma pedra. A pedra sempre vai estar na palavra de Deus, desde o Velho Testamento até o Novo. Trouxe a rocha, trouxe a consistência, trouxe a segurança, trouxe o fundamento, trouxe o princípio, trouxe o meio e trouxe o fim. Trouxe a pedra chamada Jesus Cristo, que será futuramente. Mas aqui a rocha. A gente deve estar edificados, deve estar sentado, deve estar firme na rocha. E aí, quando ele estava sentado na rocha, que ergueu a mão, que cada um segurou de um lado para não deixar mais cair as mãos de Moisés, abaixar mais, a vitória foi por completa. E Amaleque não teve mais nenhuma vantagem contra os filhos de Israel. Deus estará conosco sempre. Sempre, e estará sempre se revelando a nossa glória, a sua glória a nós, a nossa não, me desculpe, a sua glória a nós, estará sempre se revelando a nós para dizer: eu sou o Senhor, eu sou contigo. Não interessa se é A ou se é B contra ti, não interessa se é um grupinho que está contra ti, não interessa se são os líderes que estão contra ti, não interessa se é as ovelhas que estão contra ti, não interessa se são os familiares, se são os vizinhos, se são os colegas de trabalho, não interessa. O que interessa é que Deus permanece conosco, independente de quem esteja ou não e de tal situação que estejamos passando.
E logo no início da leitura nós vemos que Deus manda virar para o deserto. Que Deus, em nossas necessidades, em nossas situações, do pior lugar em que nós pensemos que aconteça algo, não é que o lugar seja pior, é pelo lugar que não há fundamento, não há lógica humana, científica, de se acontecer algo através daquele lugar. Deus faz acontecer. Deus faz verter água de rocha. Não é de um olho d'água dentro da rocha, é da rocha mesmo, seca, concreta. Deus faz verter água. Isso é maravilha, é fazer acontecer o que jamais tem fundamento que aconteça. Deus faz descer maná do céu. Deus é maravilhoso, Ele procura meio e proporciona meio de saciar a nossa fome, de saciar a nossa sede, de suprir as nossas necessidades. Devemos estar apenas convictos, não perder essa fé, essa esperança. Nós não podemos deixar o coração fraquejar, palavras negativas nos desestimular. Nós não podemos deixar palavras de A e de B entrar em nossos ouvidos e contaminar o coração ou a mente, tirando a nossa fé, diminuindo a nossa força, nos matando espiritualmente. Nós não podemos fazer isso. A única coisa que nós podemos ouvir e dar crédito das pessoas é quando elas querem nos elevar, nos renovar, nos animar, nos levantar, nos apoiar, nos trazer conhecimento. Se não for isso, meu irmão, dê ouvido ao que Deus disse a você. Isso é o que tem importância, isso é o que tem relevância em nossas vidas. Capítulo 18 do livro de Êxodo. O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. Jetro, seu sogro, ou sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lá enviara, ou o tinha enviado, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque dizia: o Deus do meu pai foi minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro e inclinou-se e beijou-o. E perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor a Israel. E todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor o livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios.
Você veja que Moisés dá testemunho, louva a Deus, falando de tudo que Deus fez, desde quando tirou do Egito, até a água amarga que adoçou, o maná que caiu do céu, as codornizes que caíram do céu, a água que verteu da rocha, a peleja contra Amaleque. E Moisés louvou, deu testemunho, falou do que Deus tinha feito até ali. E o sogro Jetro se maravilhou e glorificou o nome de Deus. E adorou a Deus. Versículo 11. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Você veja que o sogro de Moisés, diante do testemunho de Moisés, do que ele contou que Deus tinha feito, ele louvou a Deus, adorou a Deus, glorificou a Deus, porque ele se converteu. Ele creu que Deus tinha feito. Ele creu que Deus existe. Ele creu que esse Deus é diferente. Ele creu que esse Deus faz por amor tudo por você. Por amor, não é por seu capricho, não é por causa de suas birras, não. É por amor. Ele faz por você, faz por sua família. E por amor a todos, ele faz em sua família para que todos vejam e todos o conheçam. E o amem e o adorem, porque ele ama a todos. E para que sejam convertidos e sejam salvos. Deus é quem faz isso. E Moisés agora faz, e Jetro, sobre Moisés, faz o quê? Faz agora sacrifícios a Deus. Ele faz o quê? Faz um ato, um sinal de conversão, de aliança com Deus. Versículo 11. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Isso é Jetro. Jetro. Agora é adoração, dizendo que Deus só existe um. O resto são deuses, criação nossa. Soberano, que vai além das forças, do poder de qualquer pessoa e de qualquer nação. Só Deus. Ele sobrepõe tudo isso. Sobrepõe todo o poder bélico, político, jurídico, financeiro, de todo ou de toda e qualquer ser ou nação. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifício para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Depois de tudo passado, tudo vencido, Deus no controle e no comando, Moisés agora toma a posição de juiz para julgar os atos e procedimentos do povo nesta caminhada. E ele passou o dia todo julgando, desde a manhã até o fim da tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés, que tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim consultar.
O sogro de Moisés estava com dó de Moisés, porque já cansado de idade, muita caminhada, muita peleja, vendo ele passar o dia todinho resolvendo problemas, resolvendo causas, conflitos entre os irmãos. Então ele dá um conselho a Moisés. Quando tem algum negócio, Moisés falando para o sogro dele: quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare o estatuto de Deus. E suas leis. Então, quando eles tinham um conflito entre os irmãos, e vinham até Moisés consultá-lo, ele não saía propagando, fuxicando, fofocando, e muito menos saía perseguindo estes. Ao contrário, ele fazia o seguinte: ele tentava resolver, apaziguando e resolvendo a solução. Isso é o que temos hoje na justiça: conciliação e mediação. Moisés era um mediador, um conciliador. Ele tanto resolvia os problemas como reharmonizava a amizade, os laços daqueles dois que estavam em conflitos. Isso é o que devemos ser, ou que deveríamos ser, mas infelizmente não somos. Versículo 17 do capítulo 18 de Êxodo. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Você veja aqui que o sogro de Moisés, um homem sábio, viu que tanto o povo se desgastava, demorando muito na fila para resolver, que só tinha um resolvendo, como também desgastava Moisés, passava o dia todo ali resolvendo aquele conflito. Se trouxermos para o mundo de hoje, na justiça, nós vemos a justiça de jeito. Uma justiça retardonha. Uma justiça amorosa. Ou melhor, morosa. Em que nós temos conflitos lá que deveria ser resolvido em meses, passa anos e décadas. Exatamente por causa disso. Porque há poucos juízes e muitos conflitos. E o sogro de Moisés, um homem sábio, disse: olha, vamos colocar mais juízes ou mais conciliadores aqui, mediadores, porque aí o povo vai se dividido entre eles e vai se resolver mais rápido. É bom para o povo e bom para você. Isso chama no direito o princípio da celeridade processual. Já foi criado pelo sogro de Moisés esse princípio. E hoje nós estudamos como se fosse criado por outras pessoas, outros juristas. Mas continuemos. 19. Ouve agora a minha voz. Eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus. Declara-lhes os estatutos, olha só, o sogro de Moisés dizendo a Moisés: declara-lhes os estatutos de Deus e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Versículo importantíssimo que hoje não existe. Não ensinamos os estatutos e as leis de Deus. Ao contrário, dizemos que estão revogadas, não existem mais. Mas continuemos. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus. Primeiro, capaz. Segundo, temente a Deus. Que aborreçam a avareza. Vejam só como é que devemos ser.
capazes, temos que ter conhecimento, sabedoria. Temos que temer a Deus, respeitar, obedecer. Temos que não ter ganância, ambição, egoísmo. E põe sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E começou a dividir. Os mais capacitados resolvem problemas mais difíceis. Os menos capacitados, médios, e assim iam dividindo conforme o conflito de cada um e ia colocando eles. As pessoas hoje estão dirigindo o povo sem ter conhecimento algum. Cego guiando cegos, leigos guiando leigos, inventando doutrinas, normas em suas denominações que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E diz: aqui é santo, aqui é perfeito, porque aqui não pode isso, não pode aquilo, aqui é assim, aqui é assado, aqui é a gente isso, aqui é a gente aquilo. E falta o amor ao próximo, o amor a Deus. E faltam os estatutos e as leis de Deus. E escolheu Moisés homens capazes de todos o Israel, e pôs por cabeça sobre o povo maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trazia a Moisés. Vocês vejam que as coisas mais complexas, os problemas mais complexos, tem que ter pessoas capacitadas. Você não pode querer no culto assobiar e bacana. Você não pode querer orar, ler a palavra devocional, orar novamente, cantar os hinos da harpa, cantar louvores como vocês chamam, ou canções ou hinos, pregar a palavra, dar mensagem rápida, tocar. Vocês não podem fazer tudo. Não devem fazer isso. A não ser que não tenha quem faça. Dividir tarefas. As coisas mais complexas, você veja quem tem sabedoria para colocar para fazer. Se trouxermos aqui para o entendimento, você tem que colocar cada um no seu lugar. Se fulano é pedreiro, ele tem que fazer isso. Se fulano é pintor, ele tem que fazer aquilo. Se fulano é marceneiro, tem que fazer aquilo. Você está entendendo? Para que as coisas saiam com perfeição para Deus. E para que não traga prejuízo a ninguém. E as coisas mais difíceis tem que ir para a pessoa mais sábia. Não importa se é o líder ou se não é, tem que ir para a mais sábia, em conhecimento e em experiência. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Amém? Para não ficar muito cansativo, vamos parar aqui no capítulo 19, amanhã a gente lê ele, né? A gente leu o 17 e o 18 hoje, e aprendemos que, mais uma vez com Deus, que Deus no deserto, neste deserto que eu estou e que você está, se nós atentarmos, nós veremos a glória de Deus. Se nós não murmurarmos, não reclamarmos, não fizermos tantas perguntas, tantas reclamações, nós veremos a glória de Deus. Nós veremos Ele suprir a nossa fome, saciar a nossa sede, suprir nossas necessidades, nos acalmar, nos confortar, nos direcionar, nos guardar, nos proteger, batalhar conosco, nos dar vitória. Nessa leitura de hoje aprendemos isso. Aprendemos também com o sogro de Moisés, ou melhor, faltando um pouquinho, aprendemos também na batalha contra Amaleque, que em muitas batalhas precisamos de ajuda. Muitas batalhas estamos fracos, cansados, é muito demorada, é muito pesada, e precisamos de alguém que nos auxilie. Precisamos estar firmes na rocha, mas também pessoas sábias, corajosas, experientes,
que nos auxilie, como Arão e Ur, que auxiliaram Moisés segurando seu braço. Mas nos auxilie dentro da palavra de Deus. Não nos auxilie deturpando, distorcendo. Não nos auxilie com interesse próprio, mas sim para a honra e glória de Deus. Aprendemos com o sogro de Moisés, Jetro, um homem que não conhecia Deus, que devemos crer, se não pelo que ouvimos dizer, mas pelo que vemos o que Deus fez. Por vermos o que Deus fez e faz. Pelos testemunhos contados, devemos acreditar que Deus está na peleja conosco. E que os testemunhos sirvam de convenção. Que as pessoas, através de testemunhos, se convertam, quebrantem o coração e vejam a realidade de Deus e o Deus verdadeiro. Nós aprendemos com o sogro de Moisés também que através da conversão nós devemos agora oferecer um sacrifício. E não é dar dinheiro, viu? Não use esse termo para tomar dinheiro dos coitados, para abusar dos coitados, para sufocar os coitados, para oprimir os coitados. Use esse termo para dizer: sacrifique seus desejos, seus pensamentos, sacrifique o que você mais gosta, mas que Deus não gosta. É isso aí que é o sacrifício. Paremos. É uma coisa que me dói hoje. Não tenho denominação hoje, porque me dói em todas elas isso. Paremos de sugar. Deus nos fez, meu irmão, Deus nos fez um átomo. Sabe o que é um átomo? A bomba atômica. Por que uma bomba atômica? Porque quando ela bate, ela se desfaz em milhões e milhões de micropartículas. Deus nos fez isso. Um átomo de amor e misericórdia e compaixão. Para onde chegarmos, nos dissiparmos em milhões e milhões de partículas de amor, misericórdia e compaixão. Mas não nos fez o que somos hoje. Uma bomba de sucção. Onde chegamos querendo sugar. Tirar tudo que tem das pessoas. Então aprendemos com Jetro que sacrifiquemos a nós e não aos outros. Que doemos a nós e não aos outros. Quando eu digo doemos a nós, é dedicarmos a Deus. Doar o nosso amor, nosso conhecimento, nossa sabedoria, nossa experiência. Doarmos a Deus é ajudar o próximo também. Para que você quer tanto, vendo teu irmão assim. E se teu irmão está assim, por que tu ainda quer sugar dele? Vai pagar um preço caro, meu irmão. Aprendemos com o Jetro também, e com Moisés, que ter experiência e olhar situações é bom. E trazer solução e não criticar para derrubar as pessoas. E não fazer críticas destrutivas com as pessoas, mas sim trazer conselhos, orientações, soluções para as pessoas. Jetro viu Moisés lá naquela aflição, julgando o povo o dia todo, já velho, cansado, e ele disse o quê? Tá certo, Moisés, continua aí, porque o líder é tu e não tem outro não, e acabou, não deixa ninguém tomar teu lugar não. Foi isso que ele disse? Lógico que não. Ele disse: Moisés, isso é cansativo para ti e para o povo. Coloca alguém contigo para te auxiliar, porque vai tirar mais fardo de ti e mais fardo do povo também vai tirar. Vai ser bom para todos. Devemos tirar mais o peso das costas do povo, o fardo que estamos colocando nos povos e também em nossas costas. Não devemos ter medo de perder cargo, função, não. Porque o que é teu, Deus deu para ti e acabou-se. Deus te deu, acabou-se, não tenha medo de dividir. Dividir o conhecimento, ensine tudo, até a última gota de sabedoria, de conhecimento, de experiência que você tem, ensine. Porque a lamparina que não for colocada no alpendre e for colocada debaixo da cama, de nada servirá. E Jetro dá o conselho a Moisés. E Moisés toma o conselho. Não é porque você é um líder que você não pode ouvir um conselho de uma ovelha lá não, de um membro não. Que você não pode ouvir um conselho de uma pessoa que está fora na ressábia, não. Você escuta o conselho e olha se tem sabedoria.
se tem fundamento, principalmente bíblico. Não vá ser arrogante e dizer, não, porque aqui quem manda sou eu, que sei de tudo, porque eu sou o líder, senão eu não estava aqui, eu sou escolhido de Deus. Quem não é escolhido de Deus? Diga aí. Aquele irmãozinho que limpa a igreja, fica na porta, é um escolhido de Deus. Ou você acha que é escolhido de Deus, aquele que está lá na frente pregando? Que muitas vezes nem é comprado. Aquele título lá que ele tem, aquele lugarzinho lá que ele tem na frente é comprado. Vamos aprender a humildade. E Moisés atende o conselho e cria uma comissão de julgamento. Tirou mais o cansaço do povo e dele. Resolveu os conflitos mais rápido. E aprendemos também, no final de tudo isso, que as pessoas a quem devem nos rodear devem ser pessoas capazes, temente a Deus, que tenham nojo, ódio de avareza, de ganância, de egoísmo, de prepotência. Tenha nojo disso. E essas pessoas devem estar ao nosso lado, nos auxiliando, sendo tal qual nós somos. Aprendemos tudo isso nessa leitura de hoje. E aprendamos tudo isso, amém? Se você recebeu algo da parte de Deus dessa leitura hoje nos comentários, compartilhe esse vídeo. Pode ser que alguém esteja também querendo ouvir da parte de Deus, passando por essa situação, que se encaixa nesse contexto e nesse texto, e se sinta renovado, fortalecido e continue a batalha. Se você recebeu também, glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus, meu Pai, eu te agradeço por cada um que aqui esteve. Te agradeço, meu irmão, pelo apóstolo Wagner Sabino, que aqui esteve, o pastor Adriano Junqueira, a irmã Maria Eunice Campos Pereira, o irmão Rogério Lemos, e a todos também que não assistiram. Mas se vocês gostaram e receberam da parte de Deus, se sentiram bem, compartilhem. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um, por ter assistido, pelos que não assistiram, pela palavra lida, pela palavra revelada. Eu te agradeço pela vida de cada um, pela saúde, pelo pão de cada dia, pela família. Te agradeço também pelas provações que estamos passando. Isso nos faz forte e nos traz conhecimento, nos dá experiência. Eu te agradeço, Senhor, pelo pão de cada dia, pelas tuas misericórdias, pela tua compaixão, por ter dia a dia tirado alguns pensamentos, algumas mágoas, rancores, por ter dado a oportunidade a cada dia de nós nos direcionarmos à direção certa, de nós buscarmos o caminho certo, por ter a cada dia nos ensinado um pouco mais a tua palavra, para entendermos mais o teu querer. Ajuda-nos e fortalece-nos, Senhor, para fazer a tua vontade e não a nossa. Difícil tal qual um viciado, Senhor, é largarmos os nossos desejos, os nossos sentimentos, os nossos interesses, as nossas ambições, as nossas vaidades. Mas fortalece-nos e ensina, Senhor, porque precisamos. Precisamos conhecer a Ti de perto, chegar e caminhar no Teu caminho, para alcançarmos a terra prometida por Ti. Tudo isso eu te peço para a Tua honra e Tua glória, Senhor, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe a todos neste dia. E amanhã, se assim Deus permitir, estaremos de volta ao meio-dia, continuando a leitura. Amém? Um beijo no coração. Não esqueçam, se gostou, compartilhem. Amém? Fiquem na paz.